Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo e aqui você estuda as Escrituras no contexto original. Mateus capítulo 5, versos 27 a 32. A gente está indo devagar, grupo de versos por grupo de versos, assunto por assunto, para ir entendendo bem. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais: não adultere. Mas eu lhes digo, o homem que até mesmo olhar para uma mulher desejando-a ardentemente, já cometeu adultério com ela no coração. Se seu olho direito fizer você pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor você perder uma parte do seu corpo que ser lançado inteiro no Gueinom. E se sua mão direita fizer você pecar, corte-a e jogue fora. É melhor você perder uma parte do corpo que ser lançado inteiro no Gueinom. Foi dito: quem se divorciar da mulher deve dar a ela um get. Mas eu lhes digo, quem se divorciar da mulher, exceto por causa de fornicação, transforma-a em adúltera. E quem se casar com a divorciada, comete adultério. Até aqui. Vamos para as observações, né? Então, recapitulando, né, o nosso propósito, né, é trazer, né, continuar trazendo mais entendimento a respeito do que o Messias Yeshua ensinou e mostrar que todos os seus ensinos tinham como base as Escrituras Sagradas, né, o Taná, né? Mostrar que nada era meramente inventado para um suposto Novo Testamento que anularia os mandamentos do Eterno, trazendo novos. Esses pensamentos advêm de ensinos errados, criados para dar base a dogmas inventados, que nada têm com as Escrituras. Por isso, mostraremos, né, continuaremos mostrando aqui os princípios claros e escriturísticos das palavras do Mestre da Galileia, né, Yeshua Natseret, o Messias. Vimos nos estudos anteriores, né, nas semanas anteriores, né, que quando a gente lê ou quando a gente ouve, né, Sermão da Montanha, Sermão do Monte, a primeira coisa que a gente lembra são as bem-aventuranças, né? E que vimos também que é apenas o começo, as bem-aventuranças são apenas o começo desse ensino de Yeshua naquela ocasião, né? O ensino abrange do capítulo 5 ao capítulo 7. Vimos também como os servos do Eterno que desejam fazer parte do reino devem viver, né? E como é ser desse reino e quais as suas obrigações e responsabilidades com as pessoas deste mundo, porque nós temos responsabilidades. Estudamos também que Yeshua mencionou o mandamento de não assassinar e ampliou o entendimento a respeito desse mandamento, né, tornando-o mais claro. Agora veremos mais uma parte do ensino de Yeshua em mais alguns versos deste sermão, né, junto com o que ele pretendia ensinar aos talmidim e aos ouvintes e também a nós, seguidores, né? Então lemos aí Mateus capítulo 5, verso 27 ao 32, né? E agora a gente vai começar a ver algumas coisas, tá? Ainda estamos na terceira sessão, né? Que a terceira sessão vai até o final do capítulo 5. Então ainda estamos nessa terceira sessão e estamos observando que Yeshua deu aos talmidim uma profunda perspectiva sobre a Torá. Então nós estamos vendo desde lá do capítulo 1, aquilo que ele vai ensinando, né, desde o início do capítulo 5, do verso 1, aquilo que ele vai ensinando está sendo sempre vindo da Torá, vindo do Taná, né? Essa sessão é muito mal compreendida, né, no sistema religioso, porque muitos acham que Yeshua está trazendo ensinamentos contrários à Torá devido às supostas
antíteses ou oposições. Essa questão de ele fala, ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. As pessoas acham que isso é uma antítese, é uma oposição. No entanto, isso não é uma antítese, isso não é uma oposição. Eu tenho mostrado isso no estudo passado, eu falei sobre isso, vamos falar de novo, né? Então, essas antíteses mencionadas pelo Messias, ao apresentar casos que aparentemente são contraditórios, né? Mas veremos que ele estava, na verdade, ensinando a mais pura Torá do Eterno. Nos versos que estudamos na semana passada, né, vimos Yeshua falando, vocês ouviram o que foi dito a nossos pais, não assassine, mas eu lhes digo. Comumente nas Bíblias, né, nos 10 mandamentos, no 6º está lá, né, não matarás. Mas a palavra hebraica ali não é não matarás, é não assassinarás. Existe uma diferença entre matar e uma diferença entre assassinar. A Torá ali na Serat HaDevarim, nos 10 mandamentos, nas 10 palavras, está falando sobre não assassinar, certo? Então nós vimos que Yeshua disse isso, ouviram o que foi dito aos nossos pais, não assassine, mas eu lhes digo. É uma aparente contradição. Para as pessoas dentro do sistema religioso, Yeshua está fazendo aqui é contradizer a Torá, né? Eles pensam que o mestre está dando um mandamento melhor, uma vez que para eles o mandamento são antigos e muito legalistas. As pessoas acham que é antiquado, é legalista demais. Yeshua está trazendo uma novidade, está trazendo um modo melhor de ver, né? No entanto, essa forma que Yeshua usa, fazendo contrapontos comparativos, é uma técnica rabínica de ensino que era muito utilizada pelos rabinos e pelos fariseus em sua época. O propósito dessa forma de ensino, ao contrário do que se pensa, é mostrar com clareza o mandamento, mostrar de forma prática e limpa. A comparação serve para ampliar o entendimento e não para anular o que foi dito antes. Certo? Então vamos lá, vamos ver os versos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais. Não adultere, mas eu lhes digo, o homem que até mesmo olhar para uma mulher, desejando-a ardentemente, já cometeu adultério com ela em seu coração. O que será que Yeshua estava querendo falar com essas palavras? Qual ensinamento ele queria dar quando ele falou isso? Olha só, vocês ouviram o que foi dito. Não adultere. Eu, porém, digo que se você somente olhar para a mulher com uma intenção impura, você já adulterou com ela. Quem olha assim fala assim, poxa, ele está dizendo lá que se anular, só olhar, eu já estou pecando. Poxa, ele trouxe um ensinamento totalmente diferente, né? Totalmente novo. Será que o que Yeshua está falando aqui realmente é novo? Já para pensar nisso? Nos próprios 10 mandamentos, na Serat HaDevarim, nas 10 palavras, tem uma palavra referente a isso. O que é olhar com intenção impura? A pergunta que a gente pode fazer. O que é olhar com intenção impura? Cobiçar. Cobiçar. Não está nos 10 mandamentos? Cobiçar? Então como é que Yeshua estaria trazendo algo novo ali? Então vamos entender o contexto disso daí? O exemplo que Yeshua apresentou nesse ensino envolve os mandamentos referentes ao adultério e à cobiça. E aparentemente Yeshua contrapõe o mandamento do adultério com a cobiça, como se essa não estivesse na Torá. Mas veja, é só uma aparência. De modo geral, muitos que estão no sistema religioso cristão entendem que Yeshua cria um novo mandamento, uma vez que a lei proibia o adultério. E o Mashiach trouxe uma novidade ao proibir a simples cobiça com os olhos. Porém, esse raciocínio está completamente errado. A Torá do Eterno condena o adultério e, do mesmo modo, a mera cobiça. O primeiro, o adultério, cita o 7º mandamento, não adulterarás, registrado em Shemot 20:14. O segundo trata da cobiça,
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo, que está registrado em Shemot, Êxodo, capítulo 20, verso 17. Ambos estão na Torá. Então o que Yeshua está fazendo? Ele está fazendo uma contraposição. Ele está mostrando que ambos estão na Torá. O que ocorria então para que Yeshua falasse dessa forma? Por que ele falou isso? Por que ele deu tanta ênfase à questão do cobiçar, né? Na Torá, o adultério ocorria quando uma pessoa casada se envolvia sexualmente com outra pessoa além do cônjuge, certo? Isso assim até hoje, certo? Só que o que as pessoas, homens e fariseus, naquela época pensavam? E muitas pessoas até hoje pensam. Só comete adultério se tiver o ato físico. Ponto. Né? É simples. Só que a Yeshua vai aonde? Ele vai no cerne da questão. Assim como nós falamos na semana passada. Qual é o cerne da questão do assassinarás? Do não assassinarás? Né? Qual é o cerne? É a pessoa planejar. Por quê? Porque existe uma situação de acidente. Você mata um indivíduo sem querer. Está num campo usando uma ferramenta, a ferramenta solta, você matou o cara. E aí ele tinha que fugir para uma cidade de refúgio. A gente falou sobre isso, né? Mas o cara que quer assassinar, não, ele planeja, ele organiza. Aí Yeshua fala sobre o quê? Yeshua vai falar sobre a comparação daquela pessoa que fala coisas ruins para outra pessoa, para matar ela por dentro. Então, está havendo um sentimento de ódio, está havendo um sentimento de preparo primeiro. Ou seja, algo está acontecendo antes da prática do assassinato. A mesma coisa a prática do adultério. Antes de haver a prática do adultério, existe alguma coisa acontecendo dentro do indivíduo para que ele cometa o adultério. Certo? E é sobre isso que Yeshua está falando. Então, na Torá, né, o adultério ocorria quando uma pessoa casada se envolvia sexualmente com outra pessoa, além do cônjuge. E muitos se prendiam somente ao ato físico em si. Então vemos um outro texto da qual Yeshua está se baseando na Torá para falar sobre isso. Vai criar Levítico capítulo 20, verso 10. Olha o que ele fala. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Por quê? Yeshua fala. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, no adultério, mas eu lhes digo, o homem que até mesmo olhar para a mulher desejando ardentemente, já cometeu adultério com ela no seu coração. E ele vai ampliar esse entendimento a partir do verso 9, que a gente vai falar daqui a pouco. O que ele está fazendo, ampliando, sim, é uma cerca, né? É uma halahá. Só que uma halahá aqui, vamos dizer assim, leve. Yeshua está limpando. Na verdade, o que ele está fazendo? Né? Ele está fazendo o contrário. Os judeus, o que os fariseus fizeram? Criaram uma cerca rígida ao redor do mandamento. Né? Só é adultério se praticar. Né? O que Yeshua fala? Não. Se você pensar, ou se você iniciar o pensamento do adultério, você já está adulterando. Então ele cria um método que vai mais no profundo do que o mero ato físico. Certo? Então ele vai mais no cerne da questão. Então você vê que o que ele fez? O que ele fez? Ele pegou a lei, eles estavam baseando só numa parte da lei, esquecendo a outra. Aí ele fez e botou em evidência a outra lei. Olha só, existe esse outro mandamento aqui, que vocês estão esquecendo. Vocês estão se baseando só nesse aqui, mas tem esse aqui também. Aí ele levanta outra lei, ele levanta outra bandeira. Então, ó, a lei era muito clara quanto ao fato de que ambas as partes culpadas de adultério deveriam ser condenadas à morte, tal como fez com o sexto mandamento. Yeshua apresentou as implicações mais profundas deste mandamento em particular. Ele foi ali naquilo que precisava, né? Ele foi naquilo que precisava. As pessoas precisavam ouvir aquilo.
Por quê? Porque estavam no legalismo. Estavam no só é adultério se eu praticar. Só que Yeshua está indo além, né? Yeshua estava corrigindo a falsa instrução halárquica de que somente o adultério é pecado. E que a cobiça com os olhos não consistia em transgressão aos mandamentos de Hashem. Esse ensino correto de Yeshua demonstra que ambas as condutas, o adultério e a cobiça, são desaprovadas pela Torá do Eterno. Aí você vê assim, por que eu nunca pensei nisso antes? Que eu nunca li, por que eu nunca observei isso antes? Porque a nossa mente estava condicionada a somente uma parte do entendimento. Uma parte do entendimento. A gente foi condicionado a só entender, não, Yeshua falou assim, por quê? Porque ele estava tornando o mandamento melhor. Mas estava escrito lá, o mandamento da cobiça já existia. O adultério começa frequentemente muito tempo antes de os atos serem cometidos. Do mesmo modo que o assassinato começa com a intenção de infligir dano permanente a um indivíduo, conforme vimos na semana passada. Também o adultério tem início no momento em que o indivíduo lascivamente deseja outra pessoa, casada ou não, com quem não está casado. É muito simples isso. E aí, a gente vai ver alguns outros entendimentos. Olha, de acordo com os essênios, né, cujas ideias possuem profunda relação com os ensinamentos de Yeshua, né, desejar ou cobiçar com os olhos já é um sinal de transgressão. Yeshua, é interessante que Yeshua ele passeava entre os fariseus da casa de Shammai, os fariseus da casa de Hillel, entre os essênios, entre os saduceus não, porque ele não era sacerdote, né? Mas ele ficava nessa linha ali, o farisaísmo e os essênios. Tanto é que a ceia, nós vamos ver quando formos lá no final de Mateus, a ceia dele foi foi num padrão essênio. Foi antes do dia, foi num lugar separado, né? Ele já sabia onde tinha um homem carregando água, porque o homem não carregava água, quem carregava água era a mulher. E ele sabia onde tinha um homem carregando água, porque era um essênio. Então tudo isso tem a ver, né? E as pessoas não percebem, são minúcias do contexto histórico que ajudam na compreensão do estudo, do texto, né? Mas vamos voltar para cá, né? Então, esse pensamento de Yeshua, esse ensino de Yeshua, permeava também lá entre os essênios, né, que diziam que desejar ou cobiçar com os olhos já é um sinal de transgressão, né? Os ensinos rabínicos, que derivam dos fariseus, da mesma forma equipara a cobiça ao adultério. Podemos confirmar isso pelo Talmud Bavli, que diz o seguinte: aquele que olha com cobiça para o pequeno dedo de uma mulher casada é como se já tivesse cometido adultério com ela. Isso está registrado lá em Calá, capítulo 1 do Talmud Bavli. Então você vê que o ensinamento de Yeshua não era novo. Ele estava trazendo o quê? Esclarecimento. Ele estava trazendo esclarecimento. Porque tinha muita gente ali que estava cego, né? Estava com os ouvidos tapados. Mesma coisa que acontece hoje. Nada muito diferente. Ainda tem o Midrash. O Midrash diz o seguinte: não é somente o que peca com seu corpo que é chamado de adúltero, mas aquele que peca com seu olho também é assim chamado. Midrash Rabbah de Vaikra, capítulo 23, verso 12. Assim, o ensino que Yeshua estava passando sobre o adultério através da cobiça ou do olhar malicioso é harmônico com a Torá e também com os ensinos dos rabinos anteriores a ele. Próximo grupo de versos, do verso 29 e 30. 29 e 30, diz assim: se seu olho direito fizer você pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor você perder uma parte do corpo que ser lançado inteiro no Gueinom.
E se sua mão direita fizer você pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor você perder uma parte do corpo que ser lançado inteiro no Gehinnom. Certo? Lembrando, o que é Gehinnom? É traduzido como inferno, né? Lago de fogo. Mas por que é lago de fogo? Porque era um lugar do lado de fora da cidade, né? Que ficava o tempo todo pegando fogo porque as pessoas jogavam lixo ali. Por isso era lago de fogo. Aquilo que não prestava era jogado no Gehinnom. Gehinnom é o lugar do fogo, lugar da queima. Onde no passado era o Vale de Inon. Vale dos filhos de Inon. Os profetas você vai ver esse lugar. Na época de Yeshua, ali era um incinerador, vamos assim dizer. E aí, a gente sabendo, né, o que é esse lugar, a gente começa a refletir, né? Yeshua poderia ter sido mais claro na sua descrição sobre os perigos do pecado? Quando ele fala sobre isso? Olha, se você peca, se você transgride, é melhor você arrancar aquilo que te faz pecar do que você ser jogado para ser destruído no lago de fogo. A situação que Yeshua coloca aqui é muito forte. A situação que ele coloca é muito forte, né? O mestre aqui estava falando o que se deveria fazer com os desejos carnais. Não era uma orientação para arrancar seus membros. Isso aqui você não tem que analisar isso aqui literalmente. Não tem que analisar isso aqui literalmente. Ah, o meu olho está me fazendo pecar, vou ficar cego, arranca o olho fora. Não, não é isso. O que está fazendo você pecar? É o seu olho ou é a Yetzer Hará que está em você? A sua inclinação para o mal? É a sua inclinação para o mal que está usando o seu olho. Então o que você tem que arrancar? A inclinação para o mal, a Yetzer Hará. Aquilo que está te fazendo errar, não é o olho. O que Yeshua está ensinando aqui é você aprender a controlar, a arrancar de si essa inclinação. E ele fala o seguinte, aí continua. Ó, ele faz uma metáfora entre os membros do corpo com os desejos carnais. Ele faz uma metáfora, né? Ou seja, a Yetzer Hará. Note que o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, faz algo idêntico. O apóstolo Paulo faz algo idêntico, ele faz uma comparação parecida. Para você ver como é que era comum. É padrão do ensino judaico na época fazer essa comparação do corpo com a Yetzer Hará. Por isso o apóstolo Paulo fala de carnalidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Por quê? Porque é no corpo que a Yetzer Hará se manifesta. Então, repare que Yeshua está trazendo um conceito bem claro de como agir. Assim, ele aponta uma maneira real e instantânea para aqueles pecados que foram mencionados, né? Ou seja, o adultério. Aí ele fala, a solução é arrancar de si cada ponto da Yetzer Hará que os faz pecar como uma cirurgia. O que está me fazendo pecar? Arranca isso e joga fora. É isso que ele está falando. Utilizando metáforas muito fortes, Yeshua aconselha quem tem algum problema com desejos carnais que faça o que for necessário se a pessoa quiser entrar no reino. Quer entrar no reino? Arranca Yetzer Hará. Controla isso. Tem que manter isso controlado. É o Hulk. É o Hulk dentro da pessoa. Tem que manter controlado. Tá ali. Se bobear, ele fica querendo aparecer. Tem que controlar. Não fica quieto aí. Né? Fica o tempo todo ali, querendo aparecer. Na prática, isto pode significar, literalmente, fugir da aparência do mal. Seja tomando um caminho diferente para o trabalho, né? Seja por fim uma amizade muito querida que não está dando fruto. Seja não se permitir estar em uma situação complicada. E outras coisas que tem por aí, né? Isso ajudará a garantir a entrada na eternidade. A gente precisa vigiar. Às vezes, situações que a gente acha que não tem problema nenhum. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali que pode te levar
a transgredir. Como vimos antes, Moisés, ou seja, a Torá, né? Moisés é um substantivo para a Torá, né? A Torá permitiu o divórcio, ainda que soubesse que o mesmo não fazia parte do plano original do Eterno. A gente vai passar para o próximo grupo de versos agora. Depois de se dirigir àqueles homens casados com olhos vadios e de admoestá-los no sentido de controlar os seus impulsos, Yeshua encoraja uma fidelidade matrimonial para a vida inteira. Aí agora Mateus 5, versos 31 e 32. Foi dito: quem se divorciar da mulher deve dar a ela um get. Mas eu lhes digo, quem se divorciar da mulher, exceto por causa de fornicação, transforma em adultério. Aliás, em adúltera. E quem se casar com a divorciada, comete adultério. Agora preste atenção nisso aqui. Tem alguma coisa errada nisso aqui. Foi dito, quem se divorciar da sua mulher deve dar um get. Ah, eu estou me divorciando, então eu vou dar o divórcio. É redundante isso. Estou me divorciando, eu vou dar o divórcio. A palavra no hebraico não é essa. Preste atenção. Aqui nesse verso, é importante destacar uma coisa. A palavra traduzida para divórcio, na verdade, significa repúdio, separação ou simplesmente mandar embora. Houve um certo erro de tradução aqui por causa do entendimento errado do contexto e por causa da sustentação da inviolabilidade do casamento. Não defendo o divórcio, eu vou falar isso bem claro aqui, eu não defendo o divórcio, de forma alguma, mas eu preciso ser fiel ao contexto do ensino da Torá e do que Yeshua estava ensinando. Então, observando pelo contexto correto, vejamos como esse texto do verso 31 ficaria. Foi dito: quem repudiar sua mulher deve dar a ela um get. Get é o quê? Carta de divórcio. Então, foi dito: quem repudiar, quem quiser separar, quem quiser mandar ela embora, deve dar a ela um get, uma carta de divórcio. Mas eu lhes digo, quem repudiar, separar, mandar embora sua mulher, exceto por causa de fornicação, transforma-a em adúltera. E quem se casar com a mulher repudiada, comete adultério. Fica diferente o entendimento? Porque vocês não compreendem o contexto do que estava acontecendo para ver por que Yeshua estava falando isso. Por que Yeshua estava falando desse jeito? É simplesmente uma coisa pela outra? Ele proíbe? Aliás, o Eterno proíbe? Aparentemente, só aparentemente, há uma contradição entre a Torá e o ensino de Yeshua. Os que defendem que Yeshua revogou a Torá dizem que a lei permitiu o divórcio, mas o mestre proibiu, com exceção do caso de adultério. E há outro texto, nesse mesmo evangelho de Mateus, lá no capítulo 19, né, que fala sobre esse mesmo assunto. Então, eu não vou me ater muito aqui. A gente vai falar, vou mostrar para vocês aqui, a gente vai voltar nele depois, lá no capítulo 19. Esse capítulo 19 também é muito mal interpretado. Por causa do quê? Por causa da santidade, por causa do legalismo, por causa da cerca, da inviolabilidade do casamento. Porém, não é bem assim. O contexto da Torá, a qual Yeshua estava mostrando, né, diz o seguinte. Vamos ver. Os fariseus e os homens da época de Yeshua sustentavam a ideia de que o divórcio é permitido pela Torá. E isso é uma verdade. A Torá autorizava o divórcio? Sim ou não? Sim. De acordo com o texto de Deuteronômio, ou Devarim, capítulo 24, verso 1. Certo? Deuteronômio 24, 1 diz o seguinte: se um homem casar-se com a mulher e depois não a quiser mais
por encontrar nela algo que ele reprova, e aqui as traduções vão variar, tá? Entendimentos rabínicos aqui variam essa questão do aquilo que ele reprova. Muitos rabinos, inclusive Shammai, vão dar aqui o entendimento de fornicação, tá? De conotação sexual. Então diz: e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que reprova, dará certidão de divórcio, get, à mulher e a mandará embora. A Torá é clara. O cara casou, aconteceu alguma coisa, ele não gostou, ele escreve o get, dá ao pai dela um certo valor e manda ele embora para casa de novo. É simples assim. Esse é o entendimento da Torá. O grande problema que estava havendo na época de Yeshua era que os homens estavam se divorciando? Não. Os homens estavam repudiando. A palavra ali é repúdio. Mandando embora, tá? Porque só é divórcio quando ele entrega o get. Os homens estavam repudiando suas esposas por qualquer motivo. Por quê? Porque a Torá diz que é assim. Acerca. Repúdio é mandar embora. Mas para fazer isso, era necessário dar o get, dar a carta de divórcio. Para quê que tinha que dar a carta de divórcio? Para a mulher não ficar presa àquele indivíduo. Por quê? Porque quando firmou o noivado, fez-se o quê? Ketubá, o contrato de casamento, onde tem as responsabilidades da noiva e as responsabilidades do noivo. Assina-se a Ketubá. No dia do casamento, ali, se firma novamente a Ketubá. E aquilo é o documento de casamento. É o contrato. Para o indivíduo repudiar a esposa, ele tinha que dar o get, dizendo que liberava ela da obrigação de ser sua esposa, devolvendo ela para a casa de seus pais. Esse documento dava a ela permissão de se casar novamente, de ser livre. Grande problema. Então, era que os homens não queriam dar esse documento. Por mesquinharia, por questão de honra, por questão de autoritarismo, por N situações. Por questão de dinheiro, porque não queriam gastar dinheiro para devolver ela para casa do pai. Então, por quê? Né? Repúdio é mandar embora, mas para fazer isso era necessário dar o get, a carta de divórcio, para que a mulher não ficasse comprometida com aquele homem. O get era o documento que anulava a ketubá, ou seja, o contrato de casamento. E os homens estavam mandando as mulheres de volta à casa de seus pais sem lhes dar o get, sem lhes dar a carta de divórcio. E aí ele mandava ela embora e ela ficava lá presa a ele. Ela não podia seguir a vida, não podia trabalhar, não podia casar, porque estava presa a ele. Isso levava-as a se tornarem adúlteras, caso se relacionassem com outro homem. É por isso que Yeshua fala que se ela se casasse com alguém, ou se ela se relacionasse com alguém, elas seriam adúlteras. E o cara que casou com ela também. Então, isso levava as mulheres a se tornarem adúlteras, caso alguém se relacionasse com elas, ou ela se relacionasse com outra pessoa. Ao dar o get, o homem a libertava e precisava pagar certa quantia ao pai da mulher, mas eles preferiam não pagar, por isso apenas mandavam embora. Aí quando você lê o texto e você vê assim, foi dito, quem se divorciar da mulher deve dar a ela um get. Entenda aqui divórcio como repúdio. Quem repudiar da sua mulher deve dar a ela a carta de divórcio, o get. Mas eu lhes digo, quem repudiar da sua mulher, exceto por causa de fornicação, transformando-a em adúltera, né? E quem se casar com a divorciada comete adultério. O que Yeshua está falando? Sendo claro, eu podia, para prender ela, para dar um castigo nela, ela adulterou, então manda ela embora sem dar o gueto a ela. Vai ficar presa a mim, não vai casar. Era um castigo.
É mais sério o que Yeshua está ensinando ou não é? É mais sério o que Yeshua está ensinando. E ele não está dizendo aqui que é proibido se divorciar. O Eterno gosta de divórcio? Não, ele abomina, ele odeia. Os profetas falam sobre isso. O Eterno odeia o divórcio. Quando a gente for estudar Mateus 19, a gente vai ver Yeshua explicando para os fariseus, porque fizeram perguntas sobre isso, por causa disso que já estou explicando aqui, né? Ele vai mostrar, não, lá no início, o Eterno falou, olha, Moisés permitiu a carta de divórcio, a Torá permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Mas não é assim a vontade de Deus, porque Deus disse lá no início, deixará o homem pai e mãe, iniciar a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Aí a pergunta que eu faço, todo casamento é unido por Deus? Não, não. Nem todo casamento é unido por Deus. Mas por que permite casar? Porque Deus deu o livre-arbítrio ao homem, ao ser humano. Deus deu o livre-arbítrio. Deus não vai interferir no casamento que você escolher. Deus não vai interferir na mulher ou no homem com quem você vai escolher para casar. Ele não vai interferir. Pode não ser o que ele queria, mas ele não vai interferir. Agora, não vai dar certo e não pode botar a culpa em Deus. Assuma as consequências. Deus sabe. Agora, ele vai proibir a pessoa de se separar? Não. Desde que faça do jeito certo. Agora, se você pega lá Deuteronômio 24, se você pega Deuteronômio 24, a gente vai fazer um estudo sobre essa situação, a situação não para só no verso 1 de Deuteronômio 24. Ela destrincha. A mulher foi embora, o cara mandou ela embora, deu o gueto e foi embora. Tá livre, pode casar de novo, beleza. Só que aí o segundo marido dela, se alguma coisa veio ela errada, alguma coisa de novo, e ela recebeu uma outra carta de divórcio, ela já não pode casar de novo. A Torá define. Ela já não pode casar de novo. E desde o momento que ela casar com outro homem, e se depois quiser voltar para o primeiro marido, já não pode também. Porque ela já foi maculada por outro homem. Então, o que Yeshua está falando aqui é simplesmente, vamos ser assim bem claro, livrando a mulher da morte. E ele está ampliando de tal forma, quando ele fala, quem se divorciar da mulher, exceto por causa de fornicação, transforma em adúltera. Ou seja, a minha esposa não adulterou, não fornicou. Eu mando ela embora porque eu não gostei, ela deixou meu chinelo do lado de fora. Estava acontecendo isso na época. Ela cozinhou, o pão, a ralá queimou, ela vai lá e o cara vai lá e mandou a mulher embora. Mandou a mulher embora, mas ele não deu o gueto. Se ele der o gueto, não tinha problema, mas ele não deu o gueto. Aí ela vai embora. E aí ele transforma ela em adúltera. Porque ela é nova, vai querer casar de novo. Vai casar, vai estar cometendo adultério. Yeshua está indo na plenitude do mandamento. Ele está indo na clareza do mandamento. Só que cadê que as pessoas conseguem compreender isso aqui? Não consegue. E aí fica mantendo as pessoas presas dentro de um sistema, ou dentro de um casamento onde a mulher apanha. Ah não, porque não pode divorciar não, porque Yeshua falou que não pode divorciar. Então, ao dar o gueto, o homem a libertava e precisava pagar uma certa quantia para o pai da mulher, mas eles preferiam não pagar. Por isso, apenas mandavam embora. E o que estava acontecendo na época, não só em questão de casamento, mas também em questão do cuidar dos pais. Por isso que Yeshua fala sobre os fariseus, que vão reclamar dos apóstolos que não lavavam as mãos, mas eles não cuidavam dos pais. Vendiam suas propriedades, dava de oferta no templo as propriedades para não gastar o dinheiro com os pais. Aí os pais morriam e ele lá recuperava os bens de volta do templo. Uma vez que este era o pensamento da época, defender o repúdio pela Torá, né? Yeshua usa também a Torá para demonstrar que o Eterno não aprova o repúdio, exceto por causa de fornicação. Mas o fato de isso não ser aprovável pelo Eterno não significa que ele proíbe o divórcio, uma vez que está na Torá. Se fosse proibido, não estaria na Torá. Certo? Então, retornaremos a este assunto quando vermos o capítulo 19 de Mateus.